Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Hoje eu trago aqui um programa especial no Em Cartaz. Foi uma entrevista que eu fiz com o escritor Eduardo Spor. Se você acompanha o podcast Nerdcast, certamente já ouviu falar dele. Se gosta de literatura de fantasia, então as chances de você o conhecer também são grandes. No final de 2020, ele lançou o livro Santo Guerreiro, Roma Invicta, a primeira parte de uma trilogia que romanceia a figura de São Jorge. Nesse papo ele fala sobre esse livro, sobre a relação dele com o cinema, que afinal de contas é sempre o nosso prato principal aqui, sobre as participações dele no Nerdcast, sobre a paixão dele pela história e por Star Wars, mitologia, sobre as viagens de pesquisa que ele fez para escrever os livros, tem o processo criativo dele, mitologia e muito mais. Enfim, um papo super bacana que eu adorei fazer e que eu espero que você também curta assistir. E se você realmente curtir, eu só peço que você se inscreva aqui no canal e que curta os nossos vídeos. É muito importante pra gente e fala a verdade, não custa nada, né? Então, vamos para esse papo com Eduardo Spor. É com grande prazer que eu recebo aqui no programa Em Cartaz Eduardo Spor, um cara que eu admiro aí desde 2009, quando eu comecei a ouvir o podcast o Nerdcast, do qual ele é um dos participantes mais assíduos e ilustres. E aí, Eduardo, beleza? Beleza, cara. Muito obrigado pelo convite aí. Essa coisa da gente gravar pela internet que se popularizou nesse último ano, né? Tem o lado ruim que a gente não está tão próximo das pessoas, mas também permitiu que a gente falasse com mais gente, trocasse ideia. Então tem esse lado que também é muito positivo e que bom que a gente está junto aí conversando. Claro, com certeza, porque a primeira tentativa que eu fiz de falar com você foi em 2012. Você estava lançando este livro aqui em Campinas, né? Filhos do Éden, Herdeiros de Atlanta, e aqui em Indaiatuba fica pertinho de Campinas. E aí eu fiz um contato com você, falei, será que a gente consegue fazer uma entrevista e tal? Aí você falou, eu não tenho disponibilidade de ir para Indaiatuba, mas se você puder ir para Campinas, com certeza a gente faz a entrevista. Só que aí eu vi, aqui a gente é uma TV com uma estrutura pequena, e eu não ia ter como deslocar o cinegrafista. Inclusive você foi muito bacana. Eu falei assim, Eduardo, infelizmente eu não vou poder ir, que eu não posso levar o cinegrafista e tal. Aí você ainda falou, não, mas esquece o cinegrafista, aparece lá, a gente bate um papo lá, independente de fazer entrevista ou não. Infelizmente eu não consegui ir. Tentei de novo em 2013, quando você estava em Campinas divulgando Anjos da Morte, também não deu. E é isso que você falou, né? De repente a gente aprende que, dá para fazer pela internet, né? Podemos fazer por Skype, né? Já que não dá para ser presencial. Legal. E eu queria começar perguntando, né, voltando lá para esse começo aí que eu falei do Nerdcast, né? O Nerdcast é um projeto dos seus amigos Dave e Alexandre, e então, obviamente, eles tinham essa ambição que desse certo. Mas e caras assim como você, como o Sr. K, como o JP, como o Tucano, vocês estavam preparados para esse crescimento do projeto, assim, para ficarem famosos desse jeito? Eu não sei, é muito difícil esse negócio de famoso, a gente não se considera assim famoso, né? O cara fala, o cara é famoso, a gente não se considera assim, né? A vida normal, o que acontece é que a gente tem um privilégio, pelo menos posso falar por mim, realmente não posso falar por eles, o privilégio de repente conhecer mais as pessoas, né, e apresentar nosso trabalho. E quando a gente vê que o trabalho está surtindo efeito, que tem um retorno e positivo, né, porque a literatura tem esse condão aí de repente entreter as pessoas, que acaba sendo sempre o meu objetivo. Nunca é também ter a pretensão de ensinar nada, tal, né, de incutir qualquer coisa, mas apenas de entreter, né? Então, quando você tem esse retorno, isso é muito gratificante, né? A gente fica muito, muito feliz. Então, me deu essa possibilidade. Agora, eu nunca pensei assim em ser famoso, tal, não sei nem se eu sou, mas de toda forma, o bacana é isso, né? O contato com as pessoas, né? E foi importantíssimo, né, para o seu trabalho como escritor, né? Claro. O primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, ganhou um impulso muito grande, né, por essa penetração na comunidade nerd, né? Todo negócio, eu ia falar todo escritor, mas todo negócio tem
tem um caminho, né? Falando de escritores aqui, tem vários, né? Por exemplo, no caso do André Bianco, conhecido meu, amigo meu, né? O caminho dele foi pela publicação independente também, só que aí ele ia de livraria em livraria, né? Tem o caso do Leonel Caldela, que foi pelo RPG, o Solano, o Afonso Solano pelos podcasts também ali, né? Vários, você vai estudando história e não existe uma trajetória igual a outra, né? E no meu caso foi isso, foi natural, porque eu não só participava do Nerdcast, como eu também sempre fui muito inteirado, mas assim, estava dentro do meio de internet. Eu era jornalista e trabalhava em veículos de internet, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de mídia social, de mexer com site e tal, com website, né, porque a gente chamava tudo, né, quando tinha aqueles sistemas antigos. Então, o meu caminho acabou sendo por meio da internet, das redes sociais e principalmente do blog na época, né, hoje em dia um portal do blog Jovem Nerd, e também do Nerdcast. Legal. E, bom, esse aqui é um programa sobre cinema, então eu queria falar, o principal assunto nosso aqui vai ser cinema, mas antes, né, você é um escritor, a gente não pode deixar de falar da sua obra. Seu livro mais recente, né, Santo Guerreiro, Roma Invicta, aliás, que título, né? Que título maravilhoso, assim, de impacto, assim, né, imponente, épico, assim, né? É uma história bastante ficcionalizada por você, mas com esse pé na história do São Jorge, né? Então, assim, São Jorge é um personagem que se ramifica por muitos lados, né? Ele está ali no catolicismo, ele está no sincretismo, né? Em outras religiões, na cultura popular, no Brasil, fortíssima, assim, né? Para quem é o seu livro, assim? Quem o seu livro mais vai tocar? Todos aqueles, eu acho que, como eu falei, que gostam de uma boa história, né, e principalmente de romances históricos, né? Eu não sou muito essa coisa assim de dividir por gênero, né? Eu acho que bons livros existem de vários gêneros, né? Não tem essa divisão na minha cabeça. Mas o livro é principalmente para quem gosta de romances históricos, né? É muito inspirado nas obras como do Bernard Cornwell, do Ken Follett, do James Clavell, essa galera toda. Mas acho que também pode interessar a turma que curte fantasia também, embora não seja um livro de fantasia, não tem nada de fantasia, mas tem alguns elementos caros, a galera que gosta de fantasia, como grandes batalhas e tal, né? E também eu acho que a galera que é religiosa, né? E que é devota de São Jorge, né? De novo, não tem nada de religioso, o livro não é dogmático, não tem nada disso, mas se eu fosse um devoto de São Jorge, por exemplo, a gente tem aquela imagem do São Jorge como um cavaleiro medieval. Eu acho que o grande diferencial desse livro, foi o que eu busquei, foi mostrar, não diria a verdadeira história de São Jorge, porque não se tem 100% de certeza que ele existiu, mas a história mais fidedigna sobre a vida de São Jorge. Então, assim, eu costumo falar, você conhece, já ouviu falar de São Jorge, como deve ter na cabeça como um cavaleiro medieval, mas você realmente conhece a verdadeira história de São Jorge, quer dizer, a história mais fidedigna? Se ele tivesse existido, ele teria existido não na Idade Média, mas no final do Império Romano. Como é que era a vida do Império Romano? Como é que era quem governava na época? Como é que eram as pessoas? Que lugares ele passou? Então é uma oportunidade de conhecer, né, se não a verdadeira história, a todo o ambiente em que ele poderia ter vivido, né? Calcado em muita coisa histórica, muita pesquisa e tal, mas nada disso também seria garantido se não tivesse uma boa trama, um bom enredo e bons personagens, que é o nosso trabalho. O trabalho de um romancista, né? É justamente contar uma boa história, né, com um bom enredo, para que as pessoas se entretenham ali enquanto estão lendo e talvez aprendam alguma coisa, mas sem aquela pretensão de ter que aprender, né? Algo que você vai meio que como em osmose, né? A coisa vai, né? Você vai submergindo ali e você acaba não esquecendo daqueles conceitos porque você está vivendo a vida daqueles personagens. Eu acho que esse é o grande barato do romance histórico, isso que eu busquei no livro, sabe? Que legal. A gente sabe que a pandemia afetou todo mundo, né, de forma negativa, isso é claro e evidente, assim. Mas falando do seu trabalho como escritor, também foi negativo ou de repente você se viu mais em casa e tendo mais possibilidade de se dedicar à sua literatura?
Como é que foi a pandemia em relação ao seu trabalho? Teve pelo menos esse lado bom, né? Porque eu tenho uma rotina de trabalho muito rígida, assim, mas geralmente de manhã eu saio para fazer exercício físico e tal. Acho importante também. Mas aí, na época da quarentena mais pesada e tal, né? Fechou tudo. E eu não. A academia fechou, né? Então eu acordava, em vez de ir para academia, eu já ia direto pro trabalho, já ia escrever e tal, né? Eu acho que isso ajudou a acelerar um pouquinho o processo aí. Mas, enfim, eu acho que isso talvez tenha ajudado alguns escritores também. Mas claro que a gente também tem que manter o foco no profissional também, né? Porque ficar muito em casa também a gente acaba ficando meio nervoso e tal, etc. Mas eu consegui, acho que, me concentrar no trabalho, isso foi bom. Acho que acelerou um pouquinho aí a escrita do livro, sim. Como que é o seu processo criativo? Bom, a primeira pergunta seria assim, você tem um processo criativo ou cada livro surgiu de um jeito? Se você tiver um processo criativo, como é que funciona? Se você começa, tem escritores que dizem que começam pelo final, outros começam pelo começo. Quando você começa a escrever, você já tem a história toda na sua cabeça, ou ela vai se desenrolando à medida que você vai escrevendo? O título, ele vem quando? Ele começa com o título vem no final do processo? Como é que é isso para você? Boa questão, porque como você falou, tem gente que até nem tem esse processo criativo, né? Ou até tem, mas talvez um pouco mais caótico, e realmente vai variando de pessoa para pessoa. Isso aí realmente não. A gente tem que testar vários processos para saber qual que a gente adapta melhor. No meu caso, eu consegui me adaptar com disciplina e escrevendo assim como se fosse num trabalho normal, né, de 8 horas por dia, e antes de começar um livro, sempre escrevendo um roteiro antes, porque tendo esse roteiro eu não me perco ao longo do caminho. Então é claro que tem gente que é o contrário, tem gente que acha que é péssimo escrever roteiro, porque até perde a vontade de escrever, porque como você falou, tem autores que o bacana ali descobrir a história no caminho e tal. Eu não consigo fazer assim, né? Se eu faço isso, de repente aí eu vou parar uma semana ali para tentar entender e procurar uma solução, e aí quando eu volto já perdi o fio da meada. Então para mim não funciona, né? Talvez por eu não ser um cara que tem um raciocínio tão rápido assim. Então para mim funciona dessa maneira, escrevendo antes aí o roteiro e tal. E aí, finalmente, começando a escrever. E o título, cara, eu acho que vem depois, assim, depende muito de cada livro para livro. Assim, nesse caso, o Santo Guerreiro veio antes, né? Antes de escrever eu tinha esse título na cabeça, mas o subtítulo Roma Invicta foi meio que de última hora. E aí, como eu vou lançar 3, eu tive que pensar nos outros, nesse caso, né? Então acaba sendo assim, mas geralmente tinha um livro único, né? A Batalha do Apocalipse, por exemplo, teve vários títulos antes de virar a Batalha do Apocalipse, só para você ter uma ideia. Então cada livro é um processo, cada livro é uma gestação, vamos dizer assim. Legal. Bom, agora finalmente entrando na área do cinema, a gente sabe que você é uma pessoa que gosta muito do cinema. Eu queria saber como, se é que isso acontece, mas olhando daqui eu imagino que sim, como o cinema influencia o seu trabalho como escritor? Assim, você pensa de maneira, digamos, cinematográfica? Eu acho que sim. Eu acho que essas coisas vão acrescentando mesmo, né? E eu não acho isso uma coisa ruim, não. Tem gente que acha ruim, né? Eu acho que perde muito, tal, da literatura. Mas eu acho importante, mas eu também acho que a gente tem que ter consciência realmente de que, claro que o cinema pode inspirar, dizem inclusive isso, que minhas obras são cinematográficas, parece que você está vendo um filme, algumas delas e tal, mas ao mesmo tempo tem que ter consciência de que é uma mídia diferente, né? Isso é muito importante, sabe? Porque eu vejo gente que está começando, lógico, quem está estabelecido já sabe disso, mas que está começando e que tem esse ruído, né? Acha que, de repente, o cara joga videogame, aí acha que o roteiro de literatura é parecido com o de um videogame, não, tem que adaptar a literatura. Isso que é beleza, na verdade, né? Tem gente que fala assim, quadrinho, literatura e tal, e eu falo o seguinte, felizmente não é, porque isso empodera o quadrinho. O quadrinho eu considero uma arte única, né? Tem gente que tenta trazer o quadrinho, tenta prestigiar o quadrinho dizendo que é literatura. Eu digo que não, e para prestigiar o quadrinho, o quadrinho é uma arte que tem uma beleza ímpar, né? E um modus operandi ímpar, totalmente único, né?
E eu acho que isso até empodera o quadrinho. Então eu acho que cada mídia tem uma linguagem diferente. E é importante que isso seja dito, porque escrever livros, no caso romance e tal, prosa, você vai realmente passar muito tempo ali burilando o texto, né? E se você não tiver o amor por isso, se você não souber amar a linguagem, né, você realmente talvez não seja... E tem muita gente que quer contar uma história, quer escrever um livro, mas não tem a paciência de escrever. Aí fica difícil, entende? Então acho que, ao mesmo tempo que as outras mídias, todas elas podem inspirar, é importante ter consciência de que você está escrevendo, em qual mídia você está escrevendo, né? Eu fico até curioso, assim, às vezes eu faço esse exercício mental de pensar como era o mundo antes do cinema, né? Porque eu acho que eu tenho a impressão que o cinema influencia até o jeito que a gente sonha, né? Quando a gente vai contar um sonho para alguém, a gente fala do sonho como uma cena, né? Isso que você falou também da literatura é muito interessante. Eu notava isso muito no rock dos anos 80, né? Que parecia que tinha muitas bandas de rock que queriam aspirar a ser chamadas de MPB, como se rock fosse uma coisa ruim e ser reconhecido como MPB fosse uma coisa superior, né? Não, o rock é uma forma de música tão válida quanto qualquer outra, né? Lógico, então, que você falou dos quadrinhos, né? Os quadrinhos, eles são uma arte por si só, né? Eles não precisam querer se equiparar à literatura para ganhar uma legitimação, entre aspas, né? Isso, não é para você dizer que não é para ser menor. Pelo contrário, é para colocar justamente no mesmo nível. É dizer que se sustenta por si só, né? Sim, com certeza. Com certeza. E... outro interesse seu que a gente nota muito também é pela história, né? Você é um cara que, assim, não sei se é exagero dizer que reverencia muito a história, né? Tem aquela frase do Edmund Burke, né, o filósofo, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. A primeira vez que eu vi essa frase, eu confesso que me soou estranha, porque eu pensei assim, condenado a repeti-la tem uma carga negativa, né? O condenado, né? Repetir a história às vezes pode ser bom, né? A gente teve a Grécia Antiga, né? Será que repetir a Grécia Antiga seria ruim? Mas depois, amadurecendo mais, eu pensei, não, repetir a história é sempre errado, né? Acho que a roda da história, ela só faz sentido se ela caminhar para frente, né? Se ela caminhar para trás, alguma coisa está errada. Você acha que, de repente, até a situação do Brasil hoje tem a ver com a gente não conhecer tão bem a nossa história, a gente negligenciar muito a nossa história? Não, acho que a gente conhece a nossa história, o Brasil tem uma história rica, muito interessante, inclusive era uma das coisas que eu fiquei na dúvida, né, se eu escrevia sobre a história do Brasil, né, porque tem episódios incríveis aí. Quando eu fui pensar em escrever o livro, para chegar eu tinha que ter um objeto, né? Se é um romance histórico, eu tenho que escolher um episódio da história. E eu flertei muito com a história do Brasil, que eu acho que tem episódios incríveis, né? Mas acabou que eu acabei escolhendo aquele período que, por acaso, eu tinha estudado mais, né? A Roma Antiga. Quando eu tinha 18 anos, estive na Itália e tive uma experiência incrível ali em Pompeia, nas ruínas de Pompeia, no Fórum Romano e tal. E desde então eu passei a gostar muito de história romana, porque acho que ela se comunica com a gente, né? Nós, de certa forma, somos romanos, né? Nossa língua é latina. Se você for à Itália, a Itália é muito parecida com o Brasil. As pessoas falam alto e tal, são extrovertidas, né? Te abraçam, te beijam e tal. Então, eu acho que... talvez por isso eu gosto tanto da história romana. Então, flertei muito com a história do Brasil, mas acabei indo por esse lado de história romana, que também eu arrisco dizer que também a história é um pouco de história brasileira, né? O Império Romano, eu acho. Num dos Nerdcasts você até comenta de viagens, né, que fizeram parte da sua pesquisa para escrever seus livros, né? Você cita Israel e tal. Hoje, até por conta da pandemia, e acho que até você fez isso também, né, de fazer muito dessa pesquisa pela internet, né? Nunca foi tão fácil, né? Você tem o Street View, você tem o Google Earth, né, Google Maps, tem vários modos de você estar num lugar sem estar lá. Mas faz diferença, né? Você sentir o cheiro do lugar, a história, ela traz uma presença, né? Queria que você falasse um pouco disso, né? Das suas viagens enquanto pesquisa, o que você consegue trazer para a sua obra?
Você realmente, quando você faz as viagens, eu costumo dizer, isso eu até coloco nos meus livros, que cada lugar do mundo tem assim um cheiro, né, uma atmosfera diferente, até coisas pequenas, né, como de repente a umidade do lugar e tal, o que você sente lá e tudo. Eu acho que tem bastante isso. Eu sempre dou aquele exemplo, né, que eu já falei até em Nerdcast, sobre uma outra pesquisa que eu fiz para outro livro, que isso é muito claro, assim, né, acho que é um exemplo muito bom. Quando eu escrevi sobre o livro Anjos da Morte, né, que se passa na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente estava lá na França, né, fomos até as baterias alemãs, descemos lá na Normandia, quando você desce no bunker, era alto verão, meio-dia, na França, na Normandia quente, né, com sol e tal. Só que quando você desce lá nas profundezas ali do bunker é frio, cara. Como é que você vai imaginar que não, com aquele calor lá em cima, lá dentro é frio, né? Porque tinha muito metal, muito aço, muito concreto. É um clima até fantasmagórico, de verdade, né? Nunca eu poderia encontrar isso num livro de história, né? Livro de história com H maiúsculo. Isso aí são coisas que você sentindo isso, você traz para dentro da sua narrativa, né? Afinal de contas, o personagem vai sentir aquele frio, né? Aquele cheiro e tal. E essa é uma das coisas que acho que as pessoas procuram no romance histórico, né? Ter a visão humana, né? Enquanto nos livros, né, de documentais você tem uma visão mais, um panorama geral, vamos dizer assim. E nos livros de história, de romance histórico, você tem essa perspectiva humana. Eu acho que é isso que as pessoas procuram no romance histórico. É um ótimo exemplo esse que você deu, porque eu, por exemplo, que não tenho talento nenhum para escrever ficção, eu fico imaginando que se eu fosse escrever sobre isso, eu pensaria assim, bom, verão, então um bunker subterrâneo, vou falar do calor sufocante. Só que quando você está lá, você vê que, de repente, você até se surpreende. Isso, exatamente. Exatamente isso, né? Uma coisa surpreendente, né? Quando você vai, por exemplo, para Istambul, aí chegando para esse livro aqui, que né, antes era Constantinopla, antes era Bizâncio, é uma cidade que, descendo ali o estreito de Bósforo, vai acabar no mar Egeu, né, que é o mar da Grécia ali. E a cidade, embora seja na Turquia, né, ela é uma cidade que tem todo um clima grego, né? A água, ela é aquele azul, né, aquele azul claro, como é a água da Grécia e tal. Isso eu até já vi no Street View, não consigo perceber isso lá, né? Porque às vezes é o ângulo do sol e tal, né? Então não tem como você dizer. Então essas coisas, né, são mais um exemplo aí do que pode trazer a pesquisa de campo aí. Mas também tem que deixar claro que se você não puder fazer, não deve se inibir por isso, né? O Batalha do Apocalipse foi o primeiro livro que eu escrevi, porque falar assim vai parecer até que, né? Quando escrevi Batalha do Apocalipse, eu não tinha como viajar. E tem várias cenas que se passam, né, em Israel, por exemplo, tudo, mas aí a gente se vira. Eu lia livros, guias de viagem, né, encontrei uma enciclopédia de CD-ROM na época, né, não era nem DVD, aí que tinha uma foto 360 graus e tal, e ele vai se virando como pode, né. Também não pode se paralisar por causa disso, mas se tendo essa oportunidade, né, claro que acrescenta. Claro, com certeza. Eu vejo aí atrás de você o pôster do Império Contra-Ataca. Você é um grandíssimo fã de Star Wars, mas é um fã bastante atípico, né? Aliás, eu gosto muito, uma das coisas que eu admiro em você é a sua capacidade, assim, de nadar contra a corrente com muita tranquilidade, né? A gente vê nos Nerdcasts, às vezes, uma opinião seguindo para um lado e você não tem a mínima cerimônia em discordar totalmente, né? Eu acho que isso é uma qualidade que eu vejo muita gente perdendo, né? Talvez até eu esteja perdendo também, porque a gente debate com umas pessoas que às vezes é tão difícil de debater, né? Que a gente às vezes até perde essa vontade de argumentar. Mas onde eu digo que você é um fã atípico é porque você parou na trilogia clássica, né? Você não falou, não preciso de mais do que isso. Como é que é isso pra você? Você não fica assim, pô, acho que eu vou ver, hein? O Ataque dos Clones, vou ver a Ascensão Skywalker. Ou você eu vi todos os prequels, né? Eu vi as prequels, né? Uhum. E esse da Disney eu vi 2, né? Eu só não vi o último, né? O segundo eu vi assim metade dele e tal. Mas eu acho que porque eu acho que geralmente as pessoas associam hoje, quando você não concorda
com o que, né? Quando tu não concorda com alguma coisa, existe uma ideia hoje em dia que você tem que partir para a guerra, né? Então, assim, você tem que defender aquela tua opinião e tal, e criar uma polêmica, né? E eu acredito que não. Eu acredito que cada um pode ter a sua opinião de forma pacífica. Eu sempre respeitei a opinião alheia. Eu acho que o problema é esse, né, hoje em dia. Que quando você tem uma opinião diferente, a gente tem a tendência, mas existe essa tendência de tentar convencer o outro, não respeitar a opinião do outro, né? Então por isso que eu acho que você falou que eu dou opiniões diferentes lá, mas eu não estou ali para fazer com que as pessoas mudem a sua opinião, eu só estou falando a minha, né? E eu te digo mais, acho que quem pensa diferente, poxa, que essa pessoa seja curta, ou que seja feliz daquela forma. Não estou querendo convencer ninguém de nada, né? Apenas colocando meu ponto de vista. É o que eu sempre falo lá, né? Tem gente que gosta, eu gosto mais da série clássica, né? Da trilogia clássica do Star Wars, e beleza, quem curte as outras, sem problema nenhum, acho um barato quem curte. Eu, por exemplo, tem esse exemplo também que eu dou, assim, eu moro aqui no Rio, né? Eu nunca gostei de carnaval, mas eu acho um barato quem curte, né? O carnaval de rua, ele acabou nos anos 90, por exemplo, o carnaval aqui do Rio de Janeiro era muito focado em bailes, né? E na escola de samba, né? Eu acho, e a cidade ficava vazia, né? Aí depois, nos anos 2000, começou a revitalizar o carnaval de rua, trazer gente, né? Trazer turistas e fomentar a indústria do turismo e tal, né? Eu não gosto de carnaval, mas eu acho um barato que existe o carnaval, entende o que eu estou falando? Então esse é o espírito, né? O fato de eu não gostar, por exemplo, dos outros filmes de Star Wars não quer dizer que eles sejam ruins ou que as pessoas não possam gostar, muito pelo contrário, cada um tem a liberdade de curtir. Então acho que o debate saudável é você colocar a sua opinião sem necessariamente precisar entrar nesse embate, nesse combate, entendeu? E aí você vai realmente até somando mais, né? Legal. Ainda sobre Star Wars, até virou piada, né, um pouco no Nerdcast, o quanto você falava da jornada do herói, né? Mas é impossível compreender Star Wars sem levar em consideração a jornada do herói, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para quem não conhece o conceito, né? O monomito, né? A jornada do herói, Joseph Campbell. Como que isso influencia ali em Star Wars e se de algum modo, e eu até acredito que sim, isso chega até a sua literatura também? Por incrível que pareça, chegou, né? Na verdade, eu já estava escrevendo, né, o Batalha do Apocalipse, estava acabando de escrever o Batalha do Apocalipse, então não usei, na verdade eu nunca uso a jornada do herói de forma consciente nas minhas histórias. Eu estava acabando de escrever o Batalha do Apocalipse, e aí eu vi na televisão um programa, O Poder do Mito, com o Joseph Campbell, estava passando por acaso, e eu comecei a ouvir aquele cara, e falei, pô, tudo que esse cara está falando é algo que eu estou escrevendo. Pô, que história é essa? Eu fiquei fascinado. Que história é essa aí? Ele estava, na realidade, ele estava decodificando, né, por meios teóricos, essas etapas, né, de mitológicas, né, que existem também, que existem na nossa vida, né, e que a gente leva para as histórias, né. Então, essas etapas ajudam a gente a se identificar. Então, todos nós, né? Eu tinha um curso de Jornada do Herói, por exemplo, né? Na verdade, tinha outro nome, né? Mas, assim, aí no final do curso, todo mundo fazia a sua história. E tiveram várias pessoas lá que fizeram. Por exemplo, tinha um cara que era nordestino, veio trabalhar aqui no Rio, né? E a história dele foi essa, a história verdadeira dele, chegando no Rio, conseguindo um emprego, e aí no emprego lá tinha todos os aliados, tinha os inimigos, tinha tudo. Então, na realidade, por que a gente se identifica com a jornada do herói? Porque são etapas metafóricas da nossa vida, o que acontece conosco, né? Com aqueles arquétipos todos e tudo mais, o herói e o vilão, você sempre é o herói da sua história, de repente o vilão vai ser o herói da história dele, o vilão, né, na tua visão. Então, bacana isso. Então, aí eu comecei a estudar porque eu achei fascinante. E quando eu comecei a entrar, a estudar Joseph Campbell, eu vi quanto de cultura havia ali, né? Me levou a outros pensadores, outros filósofos, psicólogos, né? E tudo isso eu acho interessante, né? E hoje em dia eu acho o seguinte, como eu estou dizendo, eu não uso essas fórmulas nas minhas histórias de forma consciente, mas conhecimento nunca é demais, assim, é sempre bom você ter conhecimento. E ela funciona muito bem quando você tem um problema, né? Quando você tem um problema, você consegue, conhecendo os métodos, você consegue diagnosticar o problema. Então, por exemplo, o cara conhece o começo de uma história, tem uma ideia para o começo de uma história,
sabe como é que vai terminar e começa a escrever, de repente no meio ele se perde. É muito comum isso, né? E você conhecendo as etapas, você sabe diagnosticar por que eu não estou avançando, né? Então ali você, entendi, então talvez seja por isso, tal. Muitas pessoas, a maioria das pessoas faz isso de forma inconsciente, né? Como eu sempre fiz e se fazia antes de se ter noção desses códigos, e outras pessoas pode acelerar o teu trabalho, né? Você vê, então o problema é esse aqui, então vou poder trabalhar nisso. Então isso que eu acho interessante aí, eu sempre digo que nenhuma fórmula faz história sozinha, né? Como eu disse, é só uma ferramenta que você pode usar. De repente você fez lá, você é um carpinteiro, fez uma cadeira, né? Até beleza, tal, mas aí você tem um probleminha ali, você sabe qual é a ferramenta para apertar lá o parafuso, coisas do tipo, né? Então essas são as ferramentas que a gente usa para trabalhar. Então basicamente isso, né? Aconselho a galera a procurar aí pelo DVD, pela entrevista O Poder do Mito, desse mitólogo, né? Esse estudioso de religião comparada, que é o Joseph Campbell, que é fascinante o que ele fala ali, e aquilo me levou a conhecer muito nem só de literatura, sabe, de muita coisa, como eu falei, filosofia das religiões comparadas, mitologia, né? Então é uma coisa muito interessante. Mas faz todo sentido que você absorva até inconscientemente. Talvez até gente que nunca tenha tido contato com o Joseph Campbell utilize isso porque não sei que nome dá isso, né? Se é um inconsciente coletivo, mas é muito fascinante, né? Que você tenha povos de épocas totalmente diferentes, de locais totalmente diferentes, que não só não tiveram contato, como não fizeram ideia de que um e outro existiram, e ainda assim eles tenham paralelos, né, na mitologia. É impossível não se fascinar com isso, né? Porque também nos leva a pensar que os seres humanos são parecidos em alguns pontos, né? Todos nós temos certos receios, né? Embora a gente esconda, de repente o cara, né, quer se fazer de poderoso, mas na realidade ele tem aqueles medos lá dentro dele e tal, aqueles receios, é representado por uma etapa da jornada, por exemplo, que é a recusa do chamado, que você recusa porque você tem medo de falhar, aquelas coisas todas que acontecem com todo mundo. Então indo em qualquer lugar do mundo, né? Então acaba que se torna aí uma fórmula, né? Uma história quase que universal. Com certeza. A gente vive tempos agora com a pandemia de uma realidade muito dura, né? Muito difícil. Você acha que em tempos em que uma realidade dura se impõe, como ela está se impondo agora, a fantasia adquire um papel ainda mais fundamental, assim, de servir como um conforto para a pessoa? Não sei, nunca pensei sobre isso, assim, a fantasia em si, né? Eu acho que o que é interessante da fantasia, da ficção científica, mais do que isso, eu acho, que é tirar sempre do contexto, né? Você está falando de Star Wars, e aí Star Wars é um bom exemplo disso, né? Que o George Lucas até falou que poderia dar um nome para a força, chamar de algum deus específico, mas ao fazer isso ele estaria localizando. Como ele chamou de a força, né, que é uma coisa universal, todas as religiões se identificaram. E é isso que a ficção faz, é isso que a fantasia faz, né? Os robôs do Isaac Asimov, né, o tão conhecido Eu, Robô, e as obras todas dele lá, não são robôs, né? Somos nós, seres humanos, que lutamos contra o sistema que quer nos transformar em números, apenas números, né? Então, assim, o robô ele quer ter uma individualidade. Isso é uma realidade humana também. Então, o que a fantasia e a ficção científica fazem muito bem, né, é tirar de um contexto e você vai adaptar. Duna, por exemplo, que vai voltar aí, vai ter um filme, né, fala lá sobre a especiaria, né, que você pode se identificar com várias coisas. Na época ele pensava em petróleo, mas também pode ser uma espécie de uma droga, por exemplo, né? Tem uma série ali de metáforas possíveis. Então acho que o importante do gênero, né, fantástico, de ficção e tal, é tirar do contexto, para que essas pessoas reflitam. E às vezes, por isso, a fantasia acaba se tornando mais real do que a própria realidade, né? Porque ela se encaixa na realidade de cada um. Isso que eu acho que eu posso dizer sobre fantasia em si, né? Então ali a gente, enfim, você vê realmente
vários paralelos que você pode traçar. E claro, aí você, de repente, vendo uma história de fantasia ou de ficção que tem a ver com a sua realidade, claro que você se identifica, né? Você te inspira também. Acho isso excelente. Ah, muito legal. Uma das razões do sucesso de Star Wars, e até foi uma genialidade do George Lucas, foi de ter sacado, né? Porque os Estados Unidos vinham ali de Guerra do Vietnã, vinham da crise do petróleo, vinham de Watergate, e as pessoas estavam cansadas de tanta realidade, né? E aí ele vem com aquela fantasia, o bem muito bem definido, o mal muito bem definido, e o bem vencendo no final, né? Pelo menos ali no primeiro filme, né? Depois o Império Contra-Ataca bagunçaria isso um pouco. E veio bem nessa hora, né? Por isso que eu faço muito essa associação, né? De quando a realidade é muito dura, a fantasia dá esse conforto, né? Pra gente, eu acho. Isso existe sim. Acho que para essa questão, como eu falei, de você se identificar. Quando você se identifica, você fala, não sou o único que está com esse problema. Será que esse herói consegue resolver esse problema? E o herói é aquele que resolve o problema de forma decente, né? De forma que percorre essa jornada de forma justa. Geralmente essa é uma característica do herói. E aí talvez você possa se inspirar em percorrer a sua própria jornada também. Acabei voltando para a jornada do herói, que nem era a questão aí. Não, mas é sempre bom voltar. Eduardo, a gente está chegando ao final desse papo. Antes eu queria fazer mais duas perguntinhas para você. Uma sobre o seu próximo livro, né? Eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas você me falou antes que você já está trabalhando no próximo livro. Mas você disse também que vai ser uma trilogia, então acho que eu não estou dando spoiler nenhum. O próximo livro vai ser dessa trilogia mesmo e deve ser para quando? Ano que vem, não sei quando ainda, mas em algum momento do ano que vem. E quando tiver uma data eu vou anunciar, mas por enquanto não tem previsão ainda não. Em algum momento de 2022 aí. Cinema, o que você recomenda, assim? O que você tem visto? Não na sala de cinema, né? Mas assim, o que você tem visto no streaming que você possa recomendar? Está tendo essa possibilidade hoje em dia de ter um cinema em casa, né? Tem um lado ruim, né? Porque também não vai à sala de cinema, mas a gente está tendo essa possibilidade aí. Eu tenho visto muitas séries, na verdade. Tem um filme que eu achei interessante. O último que eu vi na Netflix tem a ver com história, que é aquele A Escavação. É um filme interessante aí, com o Ralph Fiennes, que é a história de um arqueólogo que faz uma descoberta arqueológica lá na Inglaterra, que é muito importante e traz novos conceitos para a história, né, da Inglaterra, no caso. Eu estava quase dando spoiler aqui, mas eu não vou dar esse spoiler. Mas assim, então, esse é um bom filme, assim, um bom filme para quem gosta de história e tal. Pelo menos é o último que eu vi, que eu lembro, né? Mas é interessante ter essa possibilidade aí de cada vez mais o streaming tá assumindo essa coisa, e eu acredito que quando voltar a sala de cinema também não vai acabar com o cinema, né? Por exemplo, antes da pandemia, muitos filmes aí de estúdios da como a Netflix foram para o cinema. É o caso de Roma, né? É o caso de O Irlandês. O Irlandês, eu estava tentando lembrar o nome do filme. E nesse caso até preferi ver em casa, né? Porque 4 horas de filme e tal. Mas dá a possibilidade de você também ver. Eu acho que isso tende a somar aí, cara. Eu acho que vai ser legal. Tá sendo bom, eu acho, assim. Legal. Eduardo, eu queria te agradecer demais por esse papo, muito legal, por você ter, né, dedicado um pouco aí do seu tempo para falar aqui com a gente, reforçar mais uma vez a admiração que eu tenho por você, como pessoa, como escritor, dizer que eu estou, nesse momento, realizando aqui um objetivo profissional, assim, daqueles que você tica, assim, ó, beleza, entrevistei Eduardo Spor, ainda vai chegar a vez de Jovem Nerd Azaghal, estou nessa luta. Devo ser um dos caras que mais teve e-mails lidos no Nerdcast, tive 7 e-mails lidos no Nerdcast. Caramba! Então, assim, mas um dia vai chegar. Então, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela humildade, né, de, sendo aí um escritor de sucesso, falar aqui com uma TV pequena aqui do interior de São Paulo. Não vou esquecer esse momento e continue aí com a sua sensatez, continue discordando com a elegância que você discorda, viu? Obrigado. Eu te agradeço. Esse negócio de TV pequena, eu acho que não tem nada a ver, assim, não é por isso que as pessoas devem se nortear, né,
Porque, primeiro que eu acho que vale o conteúdo, né? Acho que isso aí não tem nenhuma questão, né? Tanto é que eu sempre aceito quando eu posso, que eu não estou viajando, que eu não estou trabalhando, realmente, todos os convites que eu posso, independente, não vejo tamanho de televisão, para mim isso aí não é uma coisa relevante, né? Aí eu agradeço aí de novo pela oportunidade, e aí agora que vem as próximas, né? Nos próximos livros, de repente você me chama aí, eu vou ter prazer em participar, e agradeço quem assistiu a nossa entrevista. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.